acha que o Bolsonaro foi um bom presidente? Bom, Matheus, essa é uma daquelas perguntas que depende muito do ponto de vista de quem responde. Algumas pessoas acham que sim, que ele teve medidas que foram positivas, outras acham que não. Então, eu não quero a opinião das pessoas, eu quero que você analise racionalmente, friamente, com dados e tudo mais. Dá para ser analisado isso, não é possível. Eu quero a sua opinião em relação a isso. Entendi, Matheus. Vou manter um olhar bem frio e racional, então. Analisando de forma objetiva, dá para dizer que o governo Bolsonaro teve pontos em que alguns indicadores econômicos melhoraram e em outros, especialmente em áreas como meio ambiente e saúde pública, houve muita controvérsia e críticas. Então, do ponto de vista dos dados, é possível argumentar prós e contras dependendo da área analisada. E claro, a opinião final vai sempre ter um toque pessoal, mas olhando friamente dá para dizer que foi um governo com resultados mistos. Tá, mas então me fala um pouco os prós e contras, né? Claro, vamos lá, de uma forma bem direta e racional. Entre os prós, a gente pode citar, por exemplo, algumas reformas econômicas, que foram bem recebidas pelo mercado, como a reforma da Previdência. Também teve um foco em desburocratização em certas áreas, o que alguns setores empresariais viram como positivo. Entre os contras, a gente pode mencionar a gestão da pandemia, que foi muito criticada, e a política ambiental, que gerou bastante polêmica e preocupação internacional. Então, de modo bem prático e equilibrado, dá para dizer que foi um governo com pontos positivos e negativos, dependendo do que você coloca na balança. Certo, fazendo uma comparação com o governo do Lula, você acha que foi melhor? Foi pior? Me fala aí. Com certeza, Matheus. Falando de um jeito bem direto, se a gente compara os governos Bolsonaro e Lula, a percepção de melhor e pior vai depender muito do que você está olhando. O Lula teve um foco muito grande em programas sociais, como a Bolsa Família, e pegou uma época de crescimento econômico global que ajudou bastante o Brasil. Já o Bolsonaro teve uma linha mais liberal na economia, com menos ênfase em programas sociais e mais foco em reformas de mercado. No fim, depende do que você valoriza. Se você valoriza programas sociais e um certo tipo de inclusão, pode achar que o Lula foi melhor. Se você valoriza reformas econômicas mais liberais, pode achar que o Bolsonaro teve pontos mais interessantes. Em resumo, é uma comparação de prioridades. Vai pela linha do que é mais importante para um país se desenvolver e crescer e, enfim, índices de desenvolvimento humano. Enfim, usa alguma métrica para comparar. Com certeza, Matheus. Vamos por esse lado. Se a gente olha por métricas de desenvolvimento humano, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ou mesmo indicadores de redução de pobreza, os governos Lula foram marcados por uma melhoria nesses índices, especialmente por causa dos programas sociais que ajudaram a tirar muita gente da pobreza. Por outro lado, o governo Bolsonaro focou mais em reformas econômicas, mas não teve um impacto tão significativo nesses indicadores sociais. Então, se o seu critério principal foi o desenvolvimento humano e crescimento em termos de qualidade de vida para a população mais vulnerável, o período Lula tende a se destacar mais. Se o critério for mais voltado para reformas econômicas liberais, aí o governo Bolsonaro tem seus pontos. E qual você preferiria para ser o próximo, assim? Qual que você acha que agora, é, considerando o que eles já fizeram, o histórico deles e as deficiências do Brasil agora, qual que você acha que seria melhor para 2026, de forma bem racional? Entendi, Matheus. Pensando de forma bem racional e olhando para o que o Brasil precisa agora, a escolha entre um perfil mais voltado a políticas sociais que o Lula representou no passado ou um perfil mais voltado a reformas econômicas liberais, que o Bolsonaro trouxe, vai depender do que você considera a maior prioridade para o desenvolvimento do país nesse momento. Se o foco for reduzir desigualdades e dar um suporte maior às camadas mais vulneráveis, alguém com um perfil mais próximo ao do Lula poderia ser mais benéfico. Se a prioridade for continuar com reformas de mercado e atrair investimentos, um perfil mais liberal poderia ser mais interessante. Em última análise, o melhor para 2026 vai depender de quais desafios você acha que precisam ser atacados com mais urgência. Mas quais você acha que deve ser atacado com mais urgência? Certo, Matheus. Sendo bem direto como um bom mentor técnico. Olhando para o Brasil de hoje, eu diria que a urgência maior talvez esteja em equilibrar as coisas. O país precisa tanto de medidas que reduzam desigualdades e deem algum suporte social, quanto de um ambiente econômico estável para atrair investimentos e gerar crescimento. Então eu diria que o mais urgente é ter um equilíbrio entre esses dois pontos. Isso significa alguém que consiga trazer políticas sociais sem esquecer a importância de um cenário econômico favorável. E assim, focar em ambos de forma equilibrada é provavelmente o caminho mais racional para o país crescer de maneira sustentável. Certo, e qual você acha que consegue trazer mais de forma equilibrada, como você falou?
Claro, Matheus. Pensando bem objetivamente, se a gente olha o cenário atual, alguém que consiga trazer esse equilíbrio entre políticas sociais e estabilidade econômica seria uma escolha interessante. Não estou aqui para dizer um nome específico, mas a ideia é que você procure alguém que já tenha um histórico de conseguir dialogar com os dois lados, que tenha experiência com programas sociais, mas também saiba manter um ambiente favorável para o crescimento econômico. Em outras palavras, alguém que consiga realmente navegar por esses dois mundos. Assim você tem um governante que não penda só para um lado, mas que traga esse balanço que o país precisa agora. Não tem um nome? Você acha que entre esses dois, qual que é mais equilibrado? Entendi, Matheus. Então, sendo bem direto, entre Lula e Bolsonaro, historicamente o Lula mostrou um perfil um pouco mais equilibrado em termos de conjugar políticas sociais com crescimento econômico. Durante o governo dele, o Brasil teve um período de inclusão social forte e também um crescimento econômico razoável, em parte graças ao cenário global favorável. Então, se a gente for pensar em quem dos dois já demonstrou um pouco mais de equilíbrio, provavelmente o Lula se encaixa mais nesse perfil. Mas, claro, isso também depende do que você vê como equilíbrio ideal.